Bom dia, Brasil, graça e paz e alegria de Deus no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Hoje, dia 7 de dezembro de 2021, começa aqui um propósito de oração da campanha Quebra de Corrupção no Brasil. É o 7º período e o último período de oração da campanha. Eu, desde 2015, tenho orado pela minha pátria, pela minha nação. Eu senti de Deus de começar essa campanha lá porque havia um parlamentar no meio dos políticos, um deputado federal, que deu essa inspiração no meu coração. Porque ele me mostrou que é possível entrar como parlamentar e fazer a diferença lá. Esse homem chamado Daciolo, ele me inspirou porque ele despertou o povo a orar. E no meu coração surgiu esse propósito, porque a gente vivia um momento tão de corrupção, de tanta coisa errada, mas de repente esse homem, ele começou ali a falar contra o governo, contra o sistema de governo. E eu lendo na Bíblia em Jeremias, que fala em Jeremias capítulo 23, ai dos pastores, ele está batendo de frente contra o governo, contra o sistema de governo. E eu comecei a interpretar que esse cabo Daciolo, ele era um Jeremias brasileiro. E nesse propósito, Deus colocou no meu coração de orar pela nação. Porque diante da situação que a gente via, para a questão de quebrar uma corrupção tão tamanha no Brasil, impossível, né? Se falar assim, vai fazer campanha de oração, de quebra de corrupção no Brasil, isso é impossível, não tem como não, é impossível. Mas o Deus do impossível, Ele faz o impossível acontecer. E o que Deus colocou no meu coração? Orar pela nação. Mano, que base é essa de oração? A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 33, versículo 13, está escrito assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Com base nessa palavra, eu fui despertado pelo Senhor para entrar no propósito de oração de 90 dias de oração. Botei um propósito, Senhor, vou orar durante 3 meses ao Senhor, a partir do dia 7 de dezembro, para buscar a face do Senhor. Isso lá em 2015. E eu vim orando de 2015 para 2016, orando de 2016 para 2017, orando de 2017 para 2018, orando de 2018 para 2019, orando de 2019 para 2020, orando de 2020 para 2021. E agora, para finalizar, 7 anos orando pelo Brasil, de 2021 para 2022. Para que venhamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alcançar um patamar alto. Eu creio nisso. Que Deus é poderoso e Deus tem promessas no Brasil. E se Deus tem promessas no Brasil, e Amós 3,7 fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, profetas. Me sinto aqui como um profeta de Deus para profetizar por meio da oração, a partir desse lugar, de monte de oração. Está escutando barulho de cachorro? São meus companheiros de monte. Eles vêm aqui no monte juntamente comigo para orar e buscar, e me acompanhar aqui no monte para buscarmos a face de Deus. Às vezes eu quero deixar eles em casa, mas não, eles têm prazer de estar comigo aqui. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar todos que têm o mesmo propósito de ver um país melhor, uma mudança, uma transformação no país. Só tem uma coisa a fazer: invocar o nome de Deus, clamar a Deus. Ele há de responder. Ele já tem respondido muitas orações. O Brasil, para quem já observou, de um tempo a cá ele tem mudado e muito. O Brasil era para estar, de repente, lá embaixo como estava logo de início. Mas o Brasil tem tomado uma proporção de elevação. Só quem crê. E graças a Deus, Deus tem guardado a nossa nação. Deus tem guardado o país. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, é num momento como esse aqui, Senhor, na manhã desse dia, primeiro dia de oração da campanha Quebra de Corrupção no Brasil. Com base em Jeremias 33, versículo 13, que fala: clama a mim e responderei, anunciar-te coisas grandes
e firmes, ocultas, profundas, ocultas, que tu não sabes. É com base nisso, ó Deus, que comecei a oração não sabendo, meu Senhor amado, como, ó Pai amado, o Senhor haveria de fazer para acabar com a corrupção no Brasil. E as minhas orações, Senhor, nesse período todo, sempre arranca, Deus, do poder a todos corruptos e corruptores, Pai. E começa a levantar no meio, Senhor, dessa nação, ó Pai, homens e mulheres que ajam com justiça, com equidade, com bondade, com bem comum para a nação brasileira. Começa a mudar, Senhor, a situação de Brasília e todos os estados do Brasil, Pai, estados e municípios. Começa a colocar homens e mulheres que ali, Senhor amado, vão fazer a diferença e ser um instrumento em tuas mãos para a mudança da nação brasileira. Que também o Senhor desperte o povo brasileiro a estar atento e a observar todas as coisas que, ó Pai, estão sendo feitas e também orar e buscar, porque somente a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Quando oramos ao Senhor, na verdade, estamos buscando a Sua presença, trazendo para a terra, Senhor, o Teu reino, o Teu governo, o Teu domínio. No momento que levantamos a voz e pedimos em oração, entregando a nossa pátria, a nossa nação, o governo em Tuas mãos, nós temos a certeza de uma coisa: o Senhor está tomando a rédea e a direção. Na verdade, o Senhor está no controle de todas as coisas, principalmente do governo brasileiro. Portanto, Deus, toma, Senhor, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, todos os demais estados, e o Senhor venha abençoar e guardar. Diante da situação do ano passado, Pai querido, Pai amado, por Covid-19, muito obrigado, Deus, porque o Brasil foi guardado por Ti. Embora a mídia ela fala a respeito de muitas mortes, mas a estatística, o Brasil foi um dos países que mais recuperou da Covid-19. Que o Senhor continue assim guardando o país. Diz a Tua palavra, em Salmo 127, versículo 2, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Foi o clamor da igreja, foi o clamor de muitos médicos que são cristãos, são servos de Deus vivo, que orando o Senhor proporcionou grandiosas recuperações no Brasil. Obrigado, Deus, continua assim usando os Teus filhos e filhas em oração, porque é momento de orar, é momento de buscar. Essa situação de doença, de pandemia, só nos chamou a atenção para uma coisa: para o povo se voltar para Ti e clamar. Pessoas que mesmo não sendo crente, mas eu ouvi falar que no momento que estava desesperado com a questão da doença, começou a orar e falar: Senhor, não deixa essa doença me pegar, e o Senhor não permitiu. Foi o efeito da oração que a pessoa fez. Ela testemunhou para mim dizendo: olha, eu não sou crente, mas eu comecei a falar com Deus e Deus ouviu a minha oração e não deixou essa doença em mim pegar. Pegou na minha filha, mas em mim não pegou. Eu vi esse testemunho, fiquei maravilhado, porque o Senhor, Ele ouve a oração. É conforme está escrito em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. No momento que a gente não sabe a resposta, não sabe a situação da solução, não sabe como resolver, é no momento de clamor ao Senhor. É no momento como esse de oração que a resposta vem. E a resposta está vindo para a nossa nação. Obrigado, Senhor, pelas suas respostas. Obrigado, Senhor, pela resposta que o Senhor tem me dado nesses 7 anos de oração nessa campanha quebra de corrupção no Brasil. Muito obrigado, Senhor. Quem tem os olhos para ver o que o Senhor está fazendo, com certeza vai enxergar o que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor vai fazer, e o que o Senhor vai realizar. Então, Pai, aqui está, Senhor Deus, ó Pai, o início de mais um período de oração da campanha quebra de corrupção no Brasil. Me ajuda, Senhor, nesse período de oração, início, meio e fim, para a honra e a glória do nome do Senhor. Assim te peço, assim te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está, de repente, a ver esse vídeo de oração, essa pequena oração que faço aqui é só para mostrar que importa a gente orar pela nação brasileira. Então fique a critério de você também poder me ajudar nesse período de oração, de 90 dias de oração pelo Brasil. E se você gostou do vídeo, compartilha, porque sempre procuro postar, não para ganhar views, não nada disso, mas para registro.
que teve alguém que procurou se colocar na posição para orar a Deus pelo Brasil. Eu sou um dos. Tem muitos crentes orando e pedindo a Deus pelo Brasil para que o Senhor nos exerce, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele faça uma transformação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, como crentes, declaramos: Senhor Jesus, Tu és o Senhor do nosso Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o Senhor é o Senhor do nosso Brasil. Que Deus abençoe e te faça uma família feliz. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia e assim até o próximo vídeo em nome de Jesus. Graça e paz.